sair de casa pela porta, quando instituirmos a renda básica de cidadania. E você vai poder folhear aí que a ideia vem de longe, vem desde Confúcio, ou 300 anos antes de Cristo, Aristóteles. No livro Política, ele escreveu que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso precisamos a justiça política, que para ser alcançada precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Quem é que falou isso em 1875, de forma bastante sintética também, depois de ter escrito aos 28 anos de idade o Manifesto Comunista com Engels, e depois de ter escrito os volumes de O Capital, mais amadurecido, ele escreveu que quando a sociedade estiver mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder escrever como lema de sua sociedade, e cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Um certo dia eu estava fazendo uma palestra para as comunidades de base, Pastoral da Terra, para CNBB, e o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, depois de ouvir citar diversos filósofos e economistas que defendem a renda básica, aí ele me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida pelo São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E daí eu li a bonita epístola de São Paulo aos Corintianos, então eu sempre cito a mim que a renda básica é consistente com o que está na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Qual é a palavra no Antigo Testamento mais citada em hebraico? Me ensinou o Rabino Henry Sobel 513 vezes. Quem sabe? É Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que quer dizer justiça na sociedade, justiça social, que é o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, de Davi, dos Provérbios, sempre está a palavra Tzedakah. Não é à toa que o MST, muitos de seus seminários, começam com a leitura do livro do Êxodo para relembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça. Mas se formos ao Novo Testamento, ali nos Atos dos Apóstolos, está escrito também que eles juntaram todos os seus bens e viveram de forma solidária, de maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Ou se olharmos a parábola de Jesus sobre o Senhor da vinha, eis que ele disse que o Senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um contratou aquilo que ambos consideravam justo. E daí, ao final do dia, começou o pagamento pelo último que ali havia chegado. E quando pagou o primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? Está me pagando mesmo que a último que chegou? Trabalhei muito mais do que ele. Ora, você não percebe? Eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinávamos como justo, e que eu havia, e que é adequado que eu pague ao último que aqui chegou também o necessário para a sobrevivência da sua família. E se formos olhar a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ali está tão claro que São Paulo recomendou a todos nós que sigamos o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver entre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tem de menos. E depois da queda das torres de Nova York, no país do Carl Leibniz, e das guerras do Iraque e do Afeganistão, tem havido um enorme interesse para ver o que pensa o islamismo.
Mas no que diz respeito a esses os fundamentos são os mesmos, pois os que seguem o Alcorão, como os seguidores de Maomé, os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, ele escreveu que toda aquela grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos olhar o que diz o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, diz que se for para aceitar o futuro tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E por aí, vamos seguindo ao longo da história. Poderíamos passar por Thomas More, no livro Utopia, ao discutir a pena de morte, que na Inglaterra, instituída no início do século XVI, não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta. Então, no diálogo ali, o personagem Rafael Itrodeu diz que muito mais eficaz do que infligir esses castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, escreveu um tratado de Subventionem Pauperum Decite Necessitatis para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, onde pela primeira vez propôs a garantia de uma renda mínima naquela cidade, e que foi aplicado naquela época na cidade de Ypres, na Bélgica, ambos. Aliás, foi ao estudar a origem dessa proposição que Philippe Van Parijs foi elaborando e chegou à conclusão de que o melhor seria a instituição de uma renda básica incondicional para todos. Dentre outros autores, ele passou 200 anos depois de Thomas More por Thomas Paine, P-A-I-N-E, que foi um dos grandes ideólogos, um dos maiores ideólogos da independência dos Estados Unidos, de onde vem o Karl Weiderquist, embora ele seja hoje no Qatar, né? Porque nascido em 1734, Thomas More mais tarde se tornou amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Você sabe que antes só existia um monóculo e o Benjamin Franklin inventou os óculos. Um homem de muitas ideias, ele persuadiu Thomas Paine de viver na América antes da independência, e para lá ele foi. If I'm wrong in my story, please tell me. E então o Thomas Paine era um coletor de impostos, tax collector, e muito observador de costumes e de valores, e passou a escrever ensaios que tiveram enorme influência, a ponto de o presidente George Washington ter escrito para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos norte-americanos quanto Common Sense, senso comum, que distribuído nas ruas da Filadélfia e das 13 colônias em janeiro de 1776, fez com que os americanos, em 4 of July, em 4 de julho daquele ano, proclamassem a sua independência. E o que dizia Thomas Paine em senso comum? Coisas tais como: contraria o bom senso que uma ilha domine um continente. Só que, algum tempo depois da independência, ele começou a se sentir perseguido por suas ideias tão progressistas. Então, ele resolveu voltar para o seu país. Mas ao chegar na Inglaterra,